Boa noite, gurizada. Boa Me noite, Sué. ouvem? Boa noite, Davi. Estamos te ouvindo. Beleza. Olá, Mirela. Olá, demais participantes, alunos. Vamos lá então, gurizada. Vamos seguir com o nosso conteúdo. Estávamos falando das revoltas, né? E dos movimentos sociais na Primeira República. Falamos de alguns, hoje vamos falar dos outros e tentar, né? Tentar já ir para a crise da República, tá? Esse material, gente, eu já mandei, tá? O material da crise ali que vai se chamar Década de 20 e Revolução de 1930, faltou só as indicações ali que eu queria botar uma indicação num documentário, tá? Então esse eu vou botar ali no final e mando para vocês amanhã, tá? Sem mais demora, tá? Vamos lá, então. Nós já havíamos visto aqui alguns, ó. As revoltas da Armada, nós vimos a Guerra de Canudos, vimos a vacina. Se eu não me engano, a gente terminou aqui na Chibata, se eu não me engano, né? A gente estava aí na revolta da Chibata, e aí depois vimos, eu acho, Contestado também, Guerra do Contestado, Santa Catarina, que eu me lembro que eu mostrei o mapa. E aqui faltou Juazeiro, então faltou Juazeiro em diante. Tá? Nós vamos partir daí do movimento de Juazeiro e seguirmos, tá? Qualquer dúvida aí que tiver, pessoal, por favor, tá? Me interrompam se quiserem, bota no chat. Não fiquem com dúvidas, tá? Vamos lá então. Esse movimento, pessoal, ele tem uma participação do Padre Cícero, tá? Mas ele não é um movimento messiânico. Apesar dessa figura religiosa do Padre Cícero, que é uma liderança religiosa, política, ele não é um líder messiânico que nem foi o Antônio Conselheiro lá em Canudos ou o José Maria, monge José Maria na Guerra do Contestado, tá? Então, ele é um movimento que tem por trás ali uma questão política, que é a chamada política salvacionista, que o Hermes da Fonseca, presidente da época, implementou, no qual ele vai afastar do poder a família Ascioli. O que que é esse salvacionismo, essa política salvacionista? Era uma ideia, tá, que o Hermes implementou, uma ideia, na verdade, não é uma ideia, né? Na verdade é uma política de retirar do poder dos estados, né, retirar do poder as oligarquias que dominavam os estados brasileiros, as oligarquias que fossem de oposição ao presidente da República, ao governo federal, tá? E os Ascioli, a família Ascioli, era uma oligarquia, era uma das famílias mais poderosas do Ceará e deve ser até hoje, tá? Porque essas famílias, né, se perpetuam assim, claro, às vezes vão perdendo, né, cargos, enfim, mas, né, se mantêm muitas vezes poderosas, né, politicamente, economicamente, enfim. Ah, então ele retirou do poder a família Ascioli, que era uma das principais oligarquias do Ceará, e um deputado federal que era próximo dos Ascioli, o Floro Bartolomeu, ele vai pedir para o padre, ele vai solicitar ao padre Cícero, que era uma figura já influente, né, conhecido na região, que ele intervisse e que ele pressionasse pelo retorno dos Ascioli. O padre Cícero já era uma personalidade muito influente, né, tinha uma grande popularidade, visto como um padre milagreiro, visto como, né, uma figura santa, e depois, né, acaba tendo toda essa aura em torno dele, né, até hoje, tá? E ele reuniu, assim, um bando não, ele reuniu um grupo bem grande de sertanejos armados, e ele vai forçar, então, para que os Ascioli retornem, ele vai cercar a cidade de Juazeiro e vai forçar, tá, uma negociação do Hermes da Fonseca. Ele vai dizer, né, que ele tinha
a influência sobre um grupo armado, né, considerável, e que se o Hermes não negociasse, ele ia usar essa influência dele, essa liderança contra, né, a oligarquia, contra o governo do Estado. Né, o Hermes da Fonseca botou no lugar alguém que fosse próximo, tá, do Hermes. Então, os Ascioli retornam ao poder no Ceará, e o Padre Cícero, né, enfim, até hoje ele é venerado, né, no Nordeste, um santo fazedor de milagres, né? Então ele tinha essa popularidade, mas na verdade não foi uma disputa irreligiosa, né? Foi uma disputa política. Então esse movimento ele é ocasionado pelas disputas políticas entre essas oligarquias locais e o povo ali no meio, né, sendo muitas vezes um instrumento, né, da briga das oligarquias. Não que o povo não tenha consciência, né? Não que o povo não possa, né, também se revoltar pelas suas próprias demandas, mas, né, quando tem lideranças assim, né, às vezes acaba acontecendo, né, essa manipulação ou, enfim, né, acaba sendo o povo designado a lutar por algum dos lados, tá? Então esse foi o movimento de Juazeiro, tá? Que acontece no Ceará. Aqui é uma imagem, ó, do Padre Cícero e do Floro Bartolomeu, que era o deputado federal próximo dos Accioles, tá? Era também parte, né, dessas oligarquias. Próximo movimento, e a gente está vendo agora movimentos que estão acontecendo próximos ou no mesmo contexto, tá? Entre 1910 e 1920, depois a gente vai para o início da década de 20, que é o movimento tenentista. O movimento operário, gente, ele começa a se organizar já no início do século XX, ali, o primeiro Congresso Operário já em 1906, tá? Aí é fundada a Confederação Operária Brasileira, que são, né, é uma reunião, né, das categorias de operários, de trabalhadores, né, são os operários das fábricas, né, das cidades, principalmente em São Paulo, né, que tem uma incidência maior. E a prioridade, né, da Confederação Operária é a luta de algumas demandas da classe trabalhadora, redução da jornada de trabalho, que as jornadas de trabalho eram de 8, 10, 12 horas, 16 horas às vezes, né? Trabalho pesado nas fábricas, regulamentação do trabalho, né, que existisse uma intervenção do Estado, né, para regulamentar, para, enfim, exigir salários melhores, jornadas menores, estímulo à sindicalização. Então, estavam surgindo os sindicatos e as associações de trabalhadores como uma primeira forma, né, de autoajuda, porque os trabalhadores ganhavam pouco, né, o salário não dava para bancar, né, a vida assim de maneira plena. Então, muitas vezes surgem associações e sindicatos, num primeiro momento, como uma forma de né, de uma ajuda mútua, né, entre os operários, para, né, cada um vai contribuindo com um pouquinho que dá, e aqueles que precisam mais, né, recebem no final do mês, enfim, alguma ajuda. E depois, claro, o sindicato vira um instrumento de luta, né, das categorias, tá? Liberdade de reunião também, né, porque muitas vezes quando os trabalhadores se reuniam, eram reprimidos, né, ou enfim, acontecia alguma, né, alguma prisão, às vezes até, né, os operários lá se reuniram na casa do fulano, né, o que estavam fazendo, por que que estavam se reunindo, né? Então, reivindicavam, tá, essas demandas. E aí surge um jornal também, A Voz do Trabalhador, tá, que é um porta-voz, né, o jornal, que era, na época, um dos principais meios de comunicação, né, o jornal vai ser o porta-voz da Confederação Operária Brasileira, e nas páginas do jornal, os temas centrais, né, da luta dos trabalhadores. E as principais manifestações e protestos eram as deportações, porque muitos trabalhadores de fábricas eram estrangeiros, italianos, principalmente em São Paulo, e vinham trazendo também, né, os ideais anarquistas, socialistas, né, que vão influenciar também a luta dos trabalhadores. Protestava contra a expulsão dos operários envolvidos em protestos, né? No jornal tinha uma linguagem mais característica da militância, não é aquela linguagem tão formal, né? Geralmente que a gente está acostumado a ver em jornais, então, né? Era um instrumento também da luta e dos trabalhadores, tá? Mas isso é um movimento operário, o surgimento, tá? O que que vai acontecer, assim, né? Mais de concreto, né? Da luta dos trabalhadores? Vai acontecer uma greve, tá?
Aqui antes, ó, só a foto ali do jornal, o símbolo da Confederação Operária, capinha do jornal, Voz do Trabalhador, ó, Semanário de Propaganda Socialista e Defesa do Proletariado, ou seja, o jornal tinha uma influência do socialismo, e os ideais socialistas estão chegando no Brasil, né, nesse momento. Os livros, né, que vêm vindo do Marx, do Engels, do Lenin, enfim, estão chegando no Brasil, né, também de outros autores socialistas e estão influenciando a classe trabalhadora. E aqui, né, a Voz Trabalhadora aí do 1º de maio, Dia, né, Internacional dos Trabalhadores, e o jornal ali com né, uma imagem ali do trabalhador com várias caveiras, né, e o sol da liberdade lá, né, raiando, tá? Vamos para a greve geral, tá? Então acontece uma greve, não foi só essa greve, tá, que aconteceu nesse contexto da Primeira República. Os trabalhadores organizaram outras greves, outros movimentos, outras reivindicações, tá? Mas essa ficou mais marcada, né, pelo ano 17, que acontece também a Revolução Russa, e pela abrangência. Ela é chamada greve geral porque atinge várias categorias de trabalhadores de várias fábricas, tá? Ela foi uma reação dos operários a um período, né, que estava se intensificando a jornada de trabalho, aumentando cada vez mais, os preços aumentando também, e os salários não aumentando na mesma proporção. Então, ela é uma reação, né, a esse momento. Em março vai começar um movimento contra a carestia de vida, contra a alta dos preços, e os operários vão começar a organizar passeatas e comícios. E a greve na geral, ela vai começar, a greve na real vai começar em 10 de junho, tá? E ela começa por uma movimentação de funcionárias, de mulheres, de uma fábrica têxtil, Cotonifício Cresp, e se estende para outras fábricas têxteis ao longo do mês, tá? E depois vai atingir fábricas de móveis, fábrica da Antártica e se alastra para outras categorias. Então, por isso é chamada greve geral, tá? E ela dura mais ou menos um mês. Então, as trabalhadoras, os trabalhadores, né, dessas fábricas vão parar por quase um mês, tá? No final, vai ser assinado um acordo entre os grevistas e os representantes, né, das empresas, no qual vai ser reconhecido o direito de reunião, vão ser concedidos aumentos salariais, libertação dos militantes e operários presos, né, nas manifestações, tá? Então, teve uma vitória aí a greve de 17 dos trabalhadores, tá? Mais para frente, eu vou relembrar um pouquinho esse momento quando a gente falar do movimento feminista, tá, no Brasil, que toma força na década de 20, mas nesse contexto já estava surgindo, e a gente tem, né, uma diferenciação, porque existe, né, o movimento feminista tem uma parte que é das mulheres de classe média, e tem as mulheres operárias, né, que aqui em 17 já estão aí na luta por melhores condições de vida, e as mulheres de classes médias lutavam por outras questões, então tem uma diferença de classe também, tá? Mas quando a gente chegar lá, a gente comenta mais, tá? Aqui, ó, as trabalhadoras e os trabalhadores do cotonifício, tem crianças também, era muito comum crianças dos 8 anos de idade em diante já trabalharem, muitas vezes cumprindo as mesmas jornadas que os adultos, né, ganhando menos por serem crianças e ter menos, né, força para reivindicar e, né, enfim, né, condições precárias muitas vezes, né, salários baixos. Para os homens, né, também os salários eram baixos, enfim. Então, a luta aí, né, da classe trabalhadora também faz parte, tá, das revoltas e dos movimentos sociais, tá? Tudo nesse contexto que a gente está vendo. E aqui uma foto, ó, dos trabalhadores em São Paulo, tá? Paralisados aí em São Paulo. E vamos lá, seguindo. Cangaço, movimento do cangaço. Nesse caso aqui não é uma revolta específica, né? Não é uma revolta assim pontual. É um fenômeno que acontece no Nordeste e que durou praticamente toda a República e ainda um pouco da Era Vargas. É um movimento caracterizado como um banditismo social no sertão nordestino brasileiro. Então ele fica mais restrito mesmo à região Nordeste, tá?
Cangaceiro geralmente é visto, né, um sertanejo lá com uma vida seminômade, perambulando, né, pelo Nordeste, vivendo em bandos, vestindo roupas de couro, armado com rifles, com facas, né, as peixeiras, com punhais, atacando cidades, atacando vilas. Tem muitos filmes brasileiros, novelas que mostram os cangaceiros. Um dos que eu costumo dar o exemplo é o Alto da Compadecida, até eu acho que eu botei aqui nas indicações. Tem outros também, claro, mas que aparece, né, os cangaceiros agindo, né, numa certa região. Alguns autores, né, falavam que era uma espécie de Robin Hoods, né, do Nordeste, mas enfim, não necessariamente, né, não é que eles roubassem dos ricos e distribuíssem aos pobres. Não tinha essa, talvez um que outro assim, né, mas não era muito esse sentido, né, eles andavam em bandos, eles pegavam o que eles atacavam, né, o que eles conseguiam, pegavam para si, enfrentavam jagunços dos coronéis, enfrentavam as milícias de polícias locais, né? Mas não que tivesse sentido, assim, da distribuição da riqueza, não, isso não muito, tá? E entre as décadas de 20 e 30, o cangaço, ele teve mais, apareceu mais, tá? Ele foi, né, uma das reações contra o sistema coronelista, é visto como uma reação ao coronelismo também, como foi Canudos, por exemplo, e a partir aí de 20, entre 20 e 30 ganha bastante força, tá? Principais cangaceiros, então, Virgulino Ferreira, nomes mais conhecidos, né? Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, a Maria Bonita, companheira dele, o Cristino Gomes, o Corisco, o José Ribeiro, o Zé Sereno, a Dadá também, esqueci de botar aqui, a esposa aí do Cristino. Enfim, né? Líderes, lideranças, cangaceiros. E os principais enfrentamentos eram contra as tropas oficiais, né, dos estados brasileiros e contra as tropas de jagunços. Então eles andavam perambulando, né, pelo sertão, andavam em bandos, né, cada bando tinha o seu líder, e eles iam, né, enfrentando quando eles, né, se deparavam, né, eram chamadas as volantes, as polícias, né, que caçavam os cangaceiros, então se enfrentavam, eram violentos, os cangaceiros eram bem violentos, conhecidos pela violência, né? E foi uma reação também a esse sistema coronelista, coronelístico da Primeira República, tá? E aqui vamos ter. Tem um fato interessante até do cangaço, que quando ocorre o movimento tenentista, que a gente vai falar daqui a pouco, eles foram contratados pelo Estado brasileiro para enfrentar os tenentes, para enfrentar os próprios militares do Exército, porque o movimento tenentista é formado por tenentes do Exército Brasileiro. Aí os cangaceiros foram contratados como militares brasileiros para enfrentar os outros militares brasileiros, que eram os tenentes. Então, uma parte assim, interessante da história. E na década de 30, o Getúlio Vargas investe bastante dinheiro para reprimir o cangaço e acaba e consegue assim, né, derrotar os cangaceiros. Até tem uma foto assim do grupo do Lampião com as cabeças cortadas, expostas, enfim. Então, na década de 30, o Getúlio Vargas vai investir, né, pesado para acabar com esses grupos que já eram conhecidos, né, há algum tempo, tá? Aqui uma foto, até umas fotos raras, né? Porque se encontrar com os cangaceiros não era fácil, eles não eram muito amistosos, né? Mas aqui o acervo aqui do Benjamin Abraão, que é esse fotógrafo ali que está cumprimentando o Lampião, ele conseguiu se encontrar com grupos de cangaceiros e registrar esses momentos, tá? Então, isso foi em 1936, tá? Na década de 30 já, tá? Mas eles atuavam já há algum tempo no Nordeste. Aí o Lampião, Maria Bonita e o bando do Lampião, tá? E aqui o Corisco e a Dadá, tá? Também em 36. Então, o Benjamin Abraão aí foi corajoso, fotógrafo que conseguiu fazer esses registros, né? Não era nada fácil, assim, encontrar ou registrar os cangaceiros. Bom, chegamos no tenentismo. O tenentismo a gente vai falar dele quando falar da crise também, da Primeira República, porque quem são os tenentes, tá?
O nome já diz, né? Tenentes é uma patente do Exército, são militares pertencentes a esta patente, mas não só tenentes, tá? Tem capitão, também tem major. São os oficiais de baixa patente do Exército Brasileiro, descontentes, descontentes com a política brasileira, muitos entendendo que tinha que ter uma mudança na política brasileira, porque existia, enfim, na visão deles. E existia de fato, né, muita corrupção, existia, né, muita manobra nas eleições, né, fraudes eleitorais, era comum. E eles entendiam que eles estavam fora e eles de fato estavam, eles estavam fora da participação política. O Exército teve uma participação na proclamação da República, não sei se vocês recordam, né, que eu falei que foi um golpe militar. Então, o Exército teve uma participação, Deodoro da Fonseca foi presidente, Floriano Peixoto foi presidente, a República da Espada, mas a partir dali, depois que começa a República Oligárquica, os militares são afastados, né, do poder. Começa a chamada campanha civilista, as oligarquias fazem força para que os militares fiquem afastados, porque eles incomodavam também, né? Eles não eram muito fáceis. Teve o Hermes da Fonseca, que foi um presidente militar, enfim, mas, né, foi o único, é a exceção, né, depois que começa a República Oligárquica. Então, o movimento tenentista ou tenentismo é uma série de manifestações que ocorrem a partir aí do início da década de 20 e que vai levar a algumas revoltas bem importantes, tá? E esses caras aí, os tenentes, eles depois vão estar junto na Revolução de 30. Alguns deles, tá? Algumas lideranças do movimento tenentista, vão participar da Revolução de 30, junto com outros civis, políticos, e alguns vão compor o governo do Getúlio Vargas. Um exemplo aí, o Juarez Távora, tá? Vão compor o governo depois do Getúlio Vargas, na era Vargas, e alguns depois vão seguir carreira política, enfim, até lá os tempos da ditadura militar. Então, e alguns vão para a esquerda e alguns vão para a direita. Por exemplo, o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes foi uma liderança tenentista por muito tempo. A gente vai falar da coluna Prestes. Nessa época ele não estava ligado ao Partido Comunista, mas na década de 30 vai virar um dos principais nomes, e depois também, né, vai virar um dos principais nomes do comunismo, do Partido Comunista Brasileiro. E outros o Prestes foi para a esquerda, e outros vão para a direita e vão compor, né, movimentos de direita, fascista, ou ação integralista brasileira na década de 30. Então, assim, o movimento tenentista ele é bem heterogêneo, assim, mas ele quer mudanças, tá? Então, uma reação, assim, é uma reação desses militares, tá? Vocês vão ver que vai aparecer, assim, tenentes entre aspas, porque nem todos são tenentes, tá? Mas é uma reação dos militares a essa pouca participação política, e aos problemas que eles viam na República, que não representava eles, uma República que para eles não servia, que era muito corrupta, que tinha muitos problemas, tinha problemas sociais, e eles entendiam que eles deveriam tomar a frente dessa República. Eles têm uma influência ainda daqueles ideais positivistas que a gente viu quando falou da proclamação da República, né? Os positivistas entendem que os militares, né, influenciados pelos positivistas, entendem que eles têm capacidade para governar o Brasil e que quem tem capacidade é que deve governar, tá? Então a gente vai ver o desenrolar desse movimento, tá? Tem uma questão aí que acontece que é assim, tá? Eu botei ali no início, ó. Insatisfação dos militares com Epitácio Pessoa. Porque o governo do Epitácio Pessoa, o presidente, na época em que começa aí o movimento tenentista, que foi de 1918, o Epitácio de 18 até 22, já tinha um desentendimento ali com ele. Ele já tinha se desentendido, já tinha falado algumas coisas sobre os militares, e aí surgem algumas cartas que o futuro presidente, o Arthur Bernardes, teria escrito. Um jornal publica essas cartas, mas na verdade não se tem certeza que foi ele que escreveu. E nessas cartas ele também ofende os militares, diz que militar tem que ficar no quartel, não tem que falar de política, enfim, entre outras ofensas, assim, né, à intelectualidade dos militares. E junto a isso estava ocorrendo um movimento chamado Reação Republicana,
que são as oligarquias que já estão começando a se organizar, oligarquias que não estavam no poder, Rio Grande do Sul, Paraíba, Bahia, oligarquias chamadas dissidentes começam a se organizar para enfrentar o Epitácio Pessoa, tá? Para começar a fazer oposição à oligarquia dominante. Quem são as oligarquias dominantes? São Paulo e Minas Gerais, tá? Então, essa reação republicana, os tenentes também pegam ideias, né, desse grupo das oligarquias dissidentes e vão começar a pensar nessas ideias, tá? E aí ocorrem três revoltas que dão início ao movimento tenentista. A revolta na Vila Militar, revolta na Escola do Realengo e no Forte de Copacabana. Elas ocorrem ao mesmo tempo. Tá? Essas revoltas, então, são militares que dentro desses quartéis vão sair em manifestação contra o governo. A mais famosa é a revolta do Forte de Copacabana, conhecida como a Revolta dos 18 do Forte. São 18 ali tenentes que se organizam em manifestação contra o governo, tá? E isso em 22, tá, gente? Isso começa em 22. Em 24, tá, vão ocorrer novas revoltas e essas revoltas vão se juntar numa grande marcha pelo Brasil, chamada de Coluna Prestes, tá? A gente já vai falar sobre ela com mais detalhes. O que que representa o movimento tenentista? É uma insatisfação, né, de uma parte da sociedade, principalmente setores da burocracia, os militares e alguns, né, vindo das classes médias, distanciados desses privilégios das oligarquias. Querem uma modernização do Estado, né? Defendem a modernização, a República tem que ser mais moderna, tem que ter algumas reformas sociais, mudanças políticas, defender o golpe armado. Então, é claro, né, são militares, geralmente, o que que os militares pensam? A gente tem as armas para mudar a política, vamos pegar em armas e atacar, né, e tentar, né, derrubar o governo que está na situação, tá? Mas não tinha uma grande preocupação em mobilizar o povo. Então, esses militares defendem assim, uma mudança, mas que eles fossem protagonistas sem uma grande mobilização popular, com mais reforma e um conteúdo menos revolucionário, tá? Embora na Revolução de 30 eles falem, né, que eles estão fazendo uma revolução, tá? A palavra utilizada vai ser revolução, mas na prática o que eles defendem são reformas, tá? Então, assim, resumidamente, tá? Esse é o movimento tenentista. Aqui, ó, a revolta dos 18 do Forte, ó, alguns os tenentes, tá? Eduardo Gomes, Siqueira Campos, Newton Prado e Otávio Correia, tá? Marchando aí pela praia de Copacabana, se manifestando contra o governo Epitácio Pessoa e contra o futuro presidente, o Arthur Bernardes, tá? E dizendo, né, manifestando assim as demandas deles. Então, o movimento tenentista expressa essa insatisfação, tá, desses militares oficiais, né, de baixa patente. E aqui é um mapinha, ó, que eu tirei lá do Atlas Histórico Brasileiro, mapa da revolta, tá, que acontece aí no Rio de Janeiro. E aí, 2 anos depois, a coluna Prestes começa, e ela é um desenrolar do movimento tenentista. Ela faz parte do tenentismo. Em 5 de julho de 24, para comemorar os levantes de 22, teve início em São Paulo, então, uma nova revolta tenentista, tá? Que funciona como um foco para outras revoltas, porque os tenentes não estavam só ali na região sudeste, tinha por todo o Brasil, tá? Então, em outros estados vão acontecer movimentos tenentistas, tá? A partir de 24. O objetivo era derrubar o governo Arthur Bernardes, que já estava na presidência, tá? E eles falavam, né, em nome dos interesses nacionais e tinham como programa, olha só as demandas, né, que eles defendiam: voto secreto, combate à corrupção administrativa, combate à fraude eleitoral, a verdadeira representação política, que eles diziam que não existia, liberdade da imprensa e pensamento e limitações do poder executivo, tá? Essas eram algumas bandeiras do movimento tenentista.
Em São Paulo, comando do general Isidoro Dias Lopes e do major Miguel Costa, começa uma manifestação, uma revolta que vai ocupar a capital por 3 meses, a capital de São Paulo, por 3 meses, tá? E no Rio Grande do Sul, um dos principais comandantes aqui do movimento é o Luiz Carlos Prestes, que era comandante do batalhão ferroviário, tá? Em Santo Ângelo. Então, o movimento tenentista, ele começa, a coluna Prestes, melhor dizendo, ela começa a estourar, né, por vários estados, tá? Se chama coluna Prestes por causa do Luiz Carlos Prestes, mas ela também é chamada coluna Miguel Costa Prestes, tá? Porque os dois meio que dividiam a liderança. O Prestes acaba ficando mais famoso, tá? Então aqui o Luiz Carlos Prestes não tem nada a ver com comunismo ainda. Ele não faz parte aqui do Partido Comunista. Ele é capitão do Exército Brasileiro, comandante de um batalhão. Ele defende, né, as mudanças, enfim, mas ele não fala aqui de socialismo, de comunismo. Ele vai falar disso na década de 30, tá? Então aqui ele ainda faz parte, né, desse movimento tenentista e tal, que quer mudanças, mas não, aqui na década de 20 ele não está ligado ao Partido Comunista, tá? Bom, os revolucionários que lutaram no Sul, né, foram se reunindo em torno do Prestes, marchando de encontro aos paulistas, tá? O que que é então? É uma marcha, a coluna Prestes é uma marcha que vai percorrendo o Brasil do sul a norte, levando as bandeiras dos tenentes. Às vezes tinha menos gente, às vezes ia agregando, ia saindo gente, conforme eles iam percorrendo os estados. Eles iam sempre pelos interior do estado, eles evitavam as capitais, eles evitavam o enfrentamento direto com as tropas do governo, porque eles também estavam em menor número. Como eu falei, os cangaceiros foram chamados para caçar eles quando eles chegaram no Nordeste. Então, assim, né, eles iam percorrendo o interior do Brasil. Eles ficaram mais ou menos em 3 anos de marcha, percorreram, se eu não me engano, aí uns 25 mil quilômetros, tá? Então, até 27. Então, de 24 a 27, essa coluna, essa marcha, né, a coluna Prestes percorreu o Brasil levando a mensagem revolucionária, entre aspas, a que eles diziam revolucionária, tá? Aqui tem um mapa, ó, da coluna Prestes, ó, os locais percorridos, tá? Então, vejam, né, eles percorreram uma boa parte aí dos estados brasileiros. Tem algumas batalhas que eles se enfrentaram com as tropas do governo, tá? O que que acontece em 27, a coluna se desfaz. Alguns são presos, alguns são exilados, vão ser julgados, enfim, mas assim, a grande maioria vai ser anistiado ou vai ficar preso por algum tempo e logo depois vai ser solto, tá? Tanto que a gente vai ver vários deles participando da Revolução de 30, 3 anos depois, como lideranças político-militares. O Luiz Carlos Prestes vai se exilar na Argentina. Então ele vai para Buenos Aires e vai ficar por lá. E lá ele vai começar a ler sobre marxismo, sobre socialismo, sobre comunismo, e lá nesses anos na Argentina, ele vai se aproximar então das ideias comunistas. E os outros líderes tenentistas a maioria vai ficar pelo Brasil mesmo, um que outro também vai se exilar fora do Brasil, mas a maioria fica. Alguns são julgados, condenados, mas também são penas assim que não, né, cumprem ali, alguns, enfim, pagam alguma multa, né, não se diz multa, né, vão conseguir, então, assim, em grande maioria, vão se libertar facilmente, assim, das prisões, né, não vão ficar presos por muito tempo, tá? E depois vão participar, né, de outros movimentos, da Revolução de 30, enfim, tá? Então, essa foi a coluna Prestes, tá? E aqui eu botei algumas indicações de filmes dessas revoltas. Botei só filmes, mas se vocês buscarem pelos nomes dessas revoltas, dos movimentos, também tem vários documentários, enfim, tá, para assistir. Vamos seguindo, pessoal, com a nossa aula. Essa aqui fechou. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a próxima.
de década de 30. Vou abrir aqui, fechar a que a gente trabalhou, abrir a outra. Essa aula vai se chamar Década de 20 e Revolução de 30, tá, pessoal? Deixa eu aumentar aqui. Nós vamos ver, então, o que está acontecendo, porque, assim, o movimento tenentista e a coluna pré já estamos na década de 20, tá? A gente está vendo que a República está cada vez mais em crise. A Primeira República, movimentos de contestação, movimento tenentista, mas outros movimentos também, né? Dos trabalhadores, enfim, movimento feminista, tá surgindo o Partido Comunista, enfim. E a gente falou, né, das oligarquias dissidentes, né? Então as oligarquias também não estão se dando muito bem, estão se estranhando. Então a gente vai ver essa crise da Primeira República a partir dessa aula. Essa aula é para fechar, tá? A Primeira República, não sei se a gente termina hoje, vamos avançando no que der. E se não der, a gente termina a aula que vem para já começar a Era Vargas, tá? Um movimento bem importante, cultural, que acontece aqui é a Semana de Arte Moderna. O ano de 22, né, o ano de 1922, ele foi bem movimentado na história do Brasil. Semana de Arte Moderna, movimento tenentista, fundação do Partido Comunista Brasileiro, enfim, entre outras coisas, tá? Semana de Arte Moderna, né, então, um movimento cultural que, na verdade, ganha mais destaque alguns anos depois de ter acontecido. Na época da Semana de Arte Moderna, na conjuntura ali, foi dada importância, enfim, foi falado sobre, mas ela ganha mais importância depois, né? E muitos movimentos, né, na história e muitas manifestações culturais, sociais, políticas, acaba sendo assim, né? Então, entre 13 e fevereiro de 22, né, no Teatro Municipal de São Paulo, realizou-se nessa Semana de Arte Moderna, que marca o ingresso da cultura e das artes brasileiras aí no século XX. Se a gente for, né, na linha do tempo da história do Brasil, falar sobre arte, o século XX provavelmente vai ser iniciado com a Semana de Arte Moderna, tá? Esse grupo modernista, então, tem nomes muito famosos, né, da cultura brasileira: Oswald de Andrade, Graça Aranha, Mário de Andrade, Menotti, Delpicchia, Plínio Salgado, Manuel Bandeira, Heitor Villa-Lobos, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret de Cavalcante, entre outros. O Plínio Salgado, esse aí, vai depois se tornar o líder integralista, vai se tornar fascista, vai liderar o movimento fascista brasileiro, a Ação Integralista Brasileira, os Galinhas Verdes, na década de 30. Vai se inspirar no fascismo italiano, enfim, aqui ele ainda agia assim como um escritor, enfim, mas já estava aí com as ideias do fascismo, já estudando, enfim. A gente vai falar dele mais para frente. Os outros, né, em geral, vão ficar mais na cena cultural mesmo, tá? Entre os referenciais, né, estava então a rejeição aos códigos artísticos acadêmicos e o contato com o modernismo europeu em busca de uma identidade brasileira, né? Não negar a identidade brasileira, não fazer uma simples cópia, né, do que vinha da Europa. E aí surgem movimentos à direita e à esquerda. À direita tem o movimento Verde e Amarelo e o grupo ANTA, que era liderado pelo Plínio Salgado, e depois vai acabar se tornando, muitos, né, dos participantes vão acabar aderindo ao integralismo. E à esquerda a gente tem o movimento da poesia pau-brasil, que vai se tornar o movimento antropofágico, tá? Encarnado na revista, no Manifesto Antropofágico, né, leva o mesmo nome. Vai ser escrito pelo Oswald de Andrade, né, ilustrado pelo Abaporu, da Tarsila do Amaral, quadro famoso, né, dela, e pregava, então, né, o movimento antropofágico, a devoração, né, a deglutição das culturas importadas e a reelaboração delas, né, com a cultura brasileira, né, para reelaborar com a autonomia brasileira. E o famoso dilema, né, Tupi or not Tupi, tá? Provavelmente, né, vocês estudem também na parte da literatura, né, a Semana de Arte Moderna, mas
na história a gente também destaca, né, pelas mudanças que traz, pelas ideias e pelo surgimento, né, desses nomes, desses artistas, enfim. Na época, como eu disse, assim, na época alguns jornais falavam, ah, são uns desvairados, uns doidos, né, que estão querendo aí se manifestar, tá? Beleza, Davi, tranquilo, boa noite aí. Nos vemos aí, tá, Davi? Não tem problema. Vamos seguindo aqui, tá? Além da semana. Bom, aqui é o catálogo ó, da exposição da Semana de Arte Moderna, tá? Feito pelo Di Cavalcanti. Além da Semana de Arte Moderna, a gente tem aí na década de 20 o movimento feminista ganhando força. Não que antes já não estivesse, né, se manifestando, tá? Mas, né, a partir da década de 20 a gente tem uma efervescência, tá? As mulheres de classes médias, né, começaram a se organizar principalmente em defesa do direito do voto, do acesso aos cursos superiores e ampliação do campo de trabalho. Porque para as mulheres, isso falando das mulheres de classe média, tá? Lembrando, né, que eu falei, né, muitas mulheres, as operárias, né, trabalhavam, enfim, nas fábricas. Mas as mulheres de classe média, em geral, era destinado o quê para elas? Ah, vai ser professora, né? As mulheres, geralmente, a profissão era professora. Não é à toa que hoje, se a gente for olhar, né, a composição do magistério brasileiro, professores da educação básica, né, a grande maioria é mulher, tá? 80%, 90%, né, das escolas é composta por mulheres, né? Então ficou as mulheres que não, a gente não quer só ser professora, a gente quer estar nas indústrias, quer estar no comércio, né, em outros lugares também. Então começa a manifestação por essa ampliação, né, do campo de trabalho, entre outras. E aí um nome que se destaca é a Berta Lutz. Ela se formou em biologia na França, ela era de classe média alta, e ela vai publicar artigos, né, em defesa da mulher com a colaboração da Maria Lacerda de Moura, tá? Funda a Liga de Emancipação da Mulher e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, tá? Então, essas mulheres, né, que participam dos movimentos feministas aí de 20 e 30, geralmente pertenciam às classes médias altas, ou enfim, ricas, tá? Mas tinha os movimentos das mulheres operárias, que também, né, se manifestavam e que se organizava, como a gente viu na greve de 17. Então, assim, a gente tem um recorte de classe aqui, né, nos movimentos feministas. Enquanto há um movimento feminista mais ligado às reivindicações das classes médias, tem um movimento feminista mais ligado às reivindicações das operárias, né, da classe não, não que as classes médias também não formem, né, classe trabalhadora, mas aqui, né, operárias, né, tem um outro viés, né, que geralmente era pelo salário, condições de trabalho, jornadas menores, tá? E aí, claro, né, o movimento feminista das classes médias, geralmente a questão era mais do voto, né, a briga pelo voto, para a mulher poder votar, poder participar como candidata também. Tá? Então, a gente tem, né, o surgimento desses movimentos feministas na década de 20, aí, principalmente. Tá? A primeira vitória pelo voto foi movida pela Federação Brasileira do Progresso Feminino, que a Berta Lutz fundou, ocorre em 27 quando o governo do Rio Grande do Norte fez inserir na Constituição do Estado a supressão, né, das barreiras ao voto feminino. Então, antes mesmo, né, que a gente fala geralmente do voto feminino na década de 30, mas em 27 já o governo do Rio Grande do Norte então já acaba, né, com essas barreiras do voto feminino e tem a eleição da primeira mulher no Rio Grande do Norte, se eu não me engano, ao cargo de vereadora, tá? Ou prefeita, não, acho que foi prefeita, tá? Prefeita, não me lembro agora a cidade, tá? A primeira mulher eleita, né? Então, antes lá da década de 30, da regulamentação do voto feminino. Aqui é a Berta Lutz, tá? Na nona Assembleia de Comissão Interamericana de Mulheres, isso já em 56, mas, né, ela atuava aí já há bastante tempo. E aqui é a foto aquela, né, das trabalhadoras operárias, né, das mulheres operárias. Então a gente tem uma diferença de classe, né, mas cada uma assim com as suas demandas e reivindicações ali que considerava mais urgentes. E o Partido Comunista também está surgindo nesse mesmo contexto.
Fundado em 22, né, com o programa que era basicamente, resumidamente, né, promover a revolução proletária dentro do Brasil para trocar, né, fazer uma mudança de uma sociedade capitalista para a sociedade socialista. Na época não se chamava Partido Comunista Brasileiro, como hoje, se chamava Partido Comunista do Brasil, tá? Hoje, né, o PCB se chama Partido Comunista Brasileiro e tem o PCdoB, né, que daí é o Partido Comunista do Brasil. Então tem essa pequena confusão aí, tá? Em 22, o partido surge em 22, logo depois é posto na ilegalidade pelo Epitácio Pessoa, condição que o partido vai viver por muitos anos, né? Hoje é um partido dentro da legalidade, né? Não existem, né, partidos na ilegalidade atualmente, mas durante a sua criação, enfim, depois nas décadas seguintes, ditadura militar, então nem se fala, né? Vai funcionar como um partido, vai funcionar na ilegalidade, não podia funcionar, tá? Oficialmente. Em 27, recupera a legalidade, vai formar o Bloco Operário, que é uma frente eleitoral e vai eleger o Azevedo Lima para a Câmara de Deputados. Em outubro de 27, forma o Bloco Operário Camponês, uma nova denominação do Bloco Operário, e elege 2 membros para o Conselho Municipal, dois vereadores, o Otávio Brandão e o Minervino de Oliveira. E os comunistas, né, viam nesse contexto, e até hoje, enfim, né, resumidamente, assim, a ideia de Estado é como um espaço a ser ocupado e transformado e uma futura extinção do Estado, né? Essa concepção, então, leva, né, os comunistas a buscar participar, né, da vida parlamentar do país, mesmo que esse não seja o fim, né, que eles desejam, porque, né, o desejo é que se extingua, né, o Estado capitalista, mas enquanto, né, não se extingue, participa, tenta eleger, né, cargos, enfim, tenta entrar, né, no Estado, tá? Aqui o jornal, ó, A Classe Operária, de 28, tá? Com a notícia, né, do Otávio Brandão e do Minervino de Oliveira, candidatos pelo Bloco Operário, tá? Era, na época, né, eles são vereadores, mas na época eram conselheiros municipais, tá? E o símbolo, né, dos comunistas foi-se o martelo, o símbolo da união, né, do campesinato, com o proletariado urbano, tá? Que é utilizado, né, até hoje por vários partidos comunistas do mundo. E aí vamos para a crise, tá? A aula, né, essa aula, basicamente, o final dela é esse, é a crise da República e a Revolução de 30, tá? Quais são as origens dessa crise? Por que que ela acontece? Por que que vai acontecer um processo que muda, né, a vida política brasileira a partir de 1930, tá? As motivações, os objetivos, né, eles devem ser buscados aí na década que nós estamos trabalhando, porque não acontece tudo em 1930, assim, do nada, né? Tem todo um contexto aí de 10 anos, pelo menos, das coisas se desenrolando. Novas forças sociais, os tenentes, os trabalhadores, né? Camadas médias, enfim, começam a reivindicar, exigir uma participação política, começam a lutar por mudanças. E, além disso, as oligarquias dissidentes, né? Oligarquias que não faziam parte daquele acordo café com leite, que não eram nem São Paulo e Minas Gerais, e que querem participar ativamente da cena política brasileira. Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais também, que vai se desentender com São Paulo depois, então São Paulo vai ficar meio isolado. Rio de Janeiro, enfim. Tá? A gente vai ter, então, essa composição, né, de grupos que estão contestando o poder político aí, que estão contestando essa república. Tá? E na década de 20, né, surgem novos partidos políticos também, então amplia a participação política. Tá? E embora os tenentes, né, e as oligarquias dissidentes contestassem o sistema político em vigência, tinha divergência nas concepções, né, no que eles queriam. Tá? Para os tenentes, né, essa revolução tem que ser feita a partir dos quartéis, com os militares, e as oligarquias dissidentes acreditam que tem que ser pela eleição, né? Depois acabam até, enfim, a gente vai ver, vão ir às armas, mas acredito não, a gente tem que ir pelo meio, né, que está posto aí, que são as eleições, tá? Então tinha essa diferença também, né, de concepção, de ideias do que deveria ser feito para mudar o sistema político daquela época,
tá? Aqui botei um trechinho, tá, da historiadora Ana Cláudia Viscardi sobre essas transformações históricas que transformaram, né, que geraram a crise das oligarquias da Primeira República e possibilitaram a Revolução de 30. Tá? Então, né, ela fala também da Primeira Guerra Mundial, né, enfim, ela traz uma análise, né, resumida, tá? Peguei um trechinho, tá, da obra dela. Seguindo aí com a origem da crise. As origens mais imediatas, tá, do que acontece em 30, elas estão ali na escolha do candidato que vai substituir o Washington Luiz. Tá? Então, na escolha dos candidatos à presidência da República para o quadriênio de 30 a 34. Já estamos fechando, tá, gente? Falta aí alguns minutinhos, já fechamos. Que ocorre uma cisão entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Tá? Quem estava no poder, o presidente Washington Luiz, ele era ligado ao Partido Republicano Paulista. Ele representava, então, a oligarquia de São Paulo. Só que ele deveria indicar um mineiro para, né, dentro do acordo café com leite, deveria indicar alguém que representasse as oligarquias de Minas. E ele indica um outro paulista, o Júlio Prestes, tá? Não é o Luiz Carlos Prestes, tá? Então ele indica o Júlio Prestes, que também era do PRR, um PRPista, tá? Para suceder ele. Por quê? Por que que ele faz isso, né? Porque ele estava com uma. O governo dele foi bem conturbado, um governo de austeridade, né? De muito controle fiscal, econômico, não estava assim, né? Com muita popularidade. E ele queria alguém que sucedesse ele na mesma política que ele implementou. Ele não queria botar um mineiro no lugar que talvez alguém da outra oligarquia, né, do Partido Republicano Mineiro, que talvez fosse quebrar o que ele vinha fazendo. Foi um governo de é ele que fala, a questão social, a questão de polícia, muitas manifestações, então repressão pegando, tá? Economia entrando numa a economia brasileira teve o craque da Bolsa de Nova York, de 29. Então, assim, a economia vinha, né, numa crise aí bem violenta, tá? E ele quebra, então, esse acordo café com leite, né, indicando o Júlio Prestes. E aí, Minas Gerais, né, a oligarquia mineira, não vai gostar nada disso. Os representantes da oligarquia mineira, do Partido Republicano Mineiro, não vão gostar nada dessa indicação, tá? Então, essa é uma das origens mais imediatas, tá, da Revolução de 30. E aí, para fechar, gente, para a gente dar o gancho para a próxima aula, a formação de uma aliança entre as oligarquias dissidentes, chamada Aliança Liberal, tá? Lembram do José Bonifácio de Andrada, lá da aula da independência do Brasil, Dom Pedro I, né? O José Bonifácio, muito amigo, né? Ficou depois tutor do Dom Pedro II, bisneto do José Bonifácio de Andrada, aí o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, a família dos Andrada está até hoje na política brasileira. Ele era representante da oligarquia mineira, ele era presidente, equivalente ao cargo de governador, né, de Minas Gerais. Ele vai se aproximar da oligarquia rio-grandense, do Rio Grande do Sul, para se opor aos planos do Washington Luiz, né, de indicar o Júlio Prestes. E aí vão firmar um pacto chamado Pacto do Hotel Glória, em 29, junho de 29. Minas e Rio Grande do Sul entendem que o Júlio Prestes não deve ser candidato, mas ele acaba depois sendo, tá? E vão abrir a possibilidade para o Rio Grande do Sul indicar um candidato para concorrer contra o Júlio Prestes, tá? E aí o Partido Republicano Mineiro lança a candidatura do Getúlio Vargas como oposição ao Júlio Prestes, ao Washington Luiz, tá? E o João Pessoa como vice do Getúlio nessa chapa. Então, a chapa Getúlio-João Pessoa, tá? Getúlio para presidente, João Pessoa para vice-presidente, tá? E os dois partidos gaúchos, o Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Libertador, vão se unir na Frente Única Gaúcha, chamada FUG, e vão declarar o apoio ao Getúlio Vargas. Bom, Getúlio Vargas vinha, né, do Partido Republicano Rio-Grandense. E aí se forma essa aliança entre os gaúchos e os mineiros, chamada de Aliança Liberal. E depois outras oligarquias vão entrar nessa aliança também, mas principalmente os gaúchos e os mineiros, tá? As oligarquias gaúcha e mineira formam a Aliança Liberal, que vai ser a chapa de oposição ao Júlio Prestes.
tá? Na próxima aula, então, nós vamos ver como é que termina essa história. Já adiantei, né? Vai terminar num processo chamado Revolução de 30. Mas o que que acontece, tá? Para que ocorra a chamada Revolução de 30 e a República entre em crise, seja, né, feita uma nova república e aí começa a chamada Era Vargas, tá? Feito, pessoal. Por hoje é isso. Nenhuma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então tá, gente. Na próxima aula nos vemos. Boa semana aí para vocês. Grande abraço. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais.